É nosso convidado na edição da manhã, Eduardo Sá, psicólogo. Muito bom dia, Olá, seja bom dia. bem-vindo. Depois Obrigado. deste estudo, houve um intenso debate que foi moderado por si e eu começo por lhe perguntar o que é que observou na distância entre pais e professores? Ou na proximidade, que não me parece o caso. Bom, francamente, o que eu senti é que talvez os pais e os professores conversem de menos, tomando em consideração aquilo que era razoável que fizesse. Às vezes eles não têm pontos de vista tão diferentes uns dos outros, às vezes têm algumas desconfianças quase incompreensíveis, porque no fundo querem as mesmas coisas. Aparentemente eles falam a mesma linguagem, mas em muitos pontos nem sempre se tocam. Isso é talvez o aspecto mais desafiante de um estudo como este. Os pais parecem falar de uma escola que perspectivam sobretudo na dimensão de uma formação técnica, científica, aquisição de conhecimentos, e por aí os professores falam de uma escola onde põem sobretudo a formação cívica, aquilo que nós, no fundo, empiricamente chamamos a boa educação em primeiro lugar. E eu acho isso muito engraçado, porque, no final de contas, se nós formos observar todos os pequenos pormenores do estudo e se formos ligando tudo isto em pormenor, eu receio que a perspectiva dos professores em relação à escola e em relação à importância que ela tem nas crianças é, porventura, mais realista e mais equilibrada que a dos próprios pais. Antes de pensar numa revolução no modelo escolar, e o modelo escolar já há muitos anos que se diz que deve ser repensado, faz sentido começar por criar novas formas de comunicação, de canais de comunicação, uma comunicação mais direta entre docentes e pais? Faz. Eu tenho medo que muitas reformas do sistema educativo, nos seus diversos aspectos, sejam demasiado técnicas, sejam quase completamente dominadas pelos professores e não tenham tanta participação, tanto empenhamento dos pais como deviam ter. Os pais têm um conhecimento muito pormenorizado das escolas e às vezes as escolas e os pais não têm uma relação fácil mesmo, na maneira como às vezes fazem um ou outro à parte de uns em relação aos outros, e isso faz com que muitas vezes os nossos filhos fiquem, não será um fogo cruzado, mas será um conjunto de perspectivas às vezes tão distintas que é muito difícil. É eles uma posição desconfortável para eles. Não, no mínimo é desconfortável, porque no fundo eles têm que se adequar a uma ideia de escola, que é a ideia que os professores têm, a uma ideia de escola, que é aquela que os pais de algum modo esperam que ela seja, e depois eles estão no meio, muitas vezes responsabilizados por coisas que na maior parte das vezes é muito mais responsabilidade da escola e dos pais do que deles próprios. Falta também escuta ativa de parte a parte. Dá quase a sensação, por aquilo que pude ver do estudo, que estão quase em dois lados da barricada. Não há, para além deste debate, que foi uma belíssima iniciativa, onde as pessoas tiveram a oportunidade de falar abertamente, frontalmente, mas parece que estão em dois lados da barricada, com objetivos que não são assim tão diferentes, e sem falarem e sem se escutarem, às vezes vão adensando os problemas de cada lado. Falta, eu acho que falta muito. Falta porque depois quando nós vamos ver alguns dados deste estudo da Universidade Católica para a lei, para a Escola Amiga da Criança, nós reparamos que há pormenores quase inquietantes. Não se compreende sem que nós paremos rapidamente para perceber porque é que 60% dos alunos do secundário têm explicações. E nós estamos a ver as explicações no seu todo, não estamos a ver só as explicações em física e em matemática, porque a percentagem corre o risco de ser mais significativa. Mas até aqui há uma diferença grande no paradigma, porque se recuarmos 10 anos, 12 anos, eram alunos com maior dificuldade, que tinham até explicações, procuravam um auxílio externo e complementar à escola. Agora há aqui uma nova tendência que são os alunos que têm até bons resultados escolares, tendo em conta a escala de 0 a 20 ou de 0 a 100, que têm explicações. É verdade que sim, mas nós temos que parar de uma vez por todas e perguntar para que é que serve a escola, o que é que nós queremos da escola. 12 anos de ensino obrigatório servem para quê? Porque aquilo que nós todos vamos aceitando de uma forma escorregadia é que a escola parece servir para preparar no final
os alunos, para terem notas muito altas nos exames, muitas vezes cheias de pó de arroz, muitas vezes batuteiras, que depois têm implicações terríveis logo a seguir. É quase como se a escola servisse para que os alunos se preparassem para entrar na universidade. E quando é assim, está tudo fora do sítio. Andamos todos a trabalhar para as notas muito mais do que para a aprendizagem, e nisto os pais e os professores estão de acordo. Dizem assim, não, aquilo que está na equação não é o sucesso educativo, é o sucesso nos exames, que podia não ser uma coisa tão estranha uma da outra, mas que de facto neste momento é. E enquanto nós formos por aí, temos realidades inquietantes. Faz sentido que quase 90% das crianças que trabalham das 8 às 8 todos os dias, escola, atividades extracurriculares, explicações, etc., ainda tenham trabalhos de casa. Não faz sentido nenhum. Porquê é que os pais não batem o pé, ou porquê é que os professores não fazem aquilo que é legítimo que façam e digam, vamos calcular o custo e o benefício e vamos ser só sensatos. E quando chega a altura de tomarem medidas, ou do tempo que passam na escola, por exemplo, fica toda a gente muito encolhida e, no entretanto, os nossos filhos vão sendo um bocadinho estragados por todo este sistema que, bem pensado, só devia funcionar em função deles. Não temos muito mais tempo, mas queria colocar-lhe uma última questão. Como psicólogo e trabalhando muito de perto com crianças, com jovens e com adolescentes, eu pergunto-lhe como é que perspectiva a escola do futuro. Eu desejava que a escola fechasse para balanço e abrisse contra a gerência. Sabe porquê? Porque a escola tem feito progressos claros, sem dúvida nenhuma. Os alunos até têm quadros interativos, têm tablets, têm enfim, data show, tantas coisas mais. Mas eu tenho medo que a escola continue a vê-los por dentro como se via no final do século XIX. Como se as crianças aprendessem todas do zero, à mesma velocidade e da mesma maneira. E, portanto, se a escola não conhece bem a mais-valia que tem à sua disposição, de maneira a multiplicar todas aquelas competências com que eles chegam à escola, a escola enviesou à cabeça toda aquela matéria-prima e, portanto, na ânsia de formatar quase como se a escola fosse uma linha de montagem de jovens tecnocratas ou uma espécie de indústria, acaba por desperdiçar anos preciosos de formação, e isso obriga-nos a todos a pensar o que é que nós queremos das crianças, o que é que nós queremos das escolas, porque se não fizermos este debate, temos um bem à nossa disposição que vamos desperdiçando todos os dias. Eduardo Sá, obrigada pela presença nesta edição da manhã. Um bom dia e bom feriado. Muito obrigado, igual.